29, verse 11. Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Outra versão diz assim: eu é que sei, eu é que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Nova versão internacional. Vou começar a conversar comigo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar por estarmos aqui no primeiro domingo do novo ano. Ó Deus, e por que não dizer um domingo de nova esperança? Sim, Deus, porque Tu és a nossa esperança. A Tua esperança, Senhor. A nossa esperança se renova em Ti a cada manhã, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Nesse momento eu quero te pedir que Tu possa falar aos nossos corações através da minha boca. Usa a minha vida, ó Deus querido, para que a Tua palavra encontre guarida em cada coração e que ela faça aquilo para o qual ela está sendo enviada. Deus querido e santo, que o Teu nome de Deus seja glorificado, que essa palavra alcance literalmente as mentes e os corações de cada um. Oramos em nome de Jesus. Mas se você sentar, cumprimente alguém que está perto de você, que já sentou, levanta, nem que é tergal, cumprimente alguém que está perto de você e diga às pessoas assim: os pensamentos e os planos de Deus a seu respeito são excelentes. Muito bem, eu sente-se agora. Eu ousei dar um título a essa mensagem e eu ousei colocar um verbo aqui bem audacioso, né, para essa mensagem. Eu resolvi chamar essa mensagem, de dar o título dessa mensagem: Vivendo os Pensamentos e Planos de Deus. Por que vivendo os pensamentos e planos de Deus? Porque muitas vezes, irmãos, muitos de nós conhecemos os planos de Deus. Quem não conhece os planos de Deus? Quem não conhece quais são os pensamentos de Deus? Alô? Quer conhecer o plano de Deus? Quer saber quais são os pensamentos de Deus? Então aqui. Então, à medida que a gente tem contato com essa palavra, nós passamos a conhecer mais e mais os pensamentos e os planos de Deus a nosso respeito. Verdade, Jesus. A nosso respeito individualmente, a nosso respeito como igreja, a nosso respeito como comunidade, a nosso respeito como nação. Deus tem pensamentos. E a nosso respeito como igreja. Deus tem pensamentos e planos bem distintos. Entretanto, há uma diferença muito grande entre conhecer os pensamentos e os planos de Deus e vivê-los. Diferença muito grande. Uma distância muito grande. Entre o ponto A e o ponto B, existe uma ponte. E essa ponte foi batizada de atitude. As nossas atitudes é que nos levam ou não a viver aquilo que Deus planejou para nós, aquilo que Deus projetou para nós. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos, os pensamentos humanos. A Bíblia nos diz que os nossos pensamentos, eles são maus. Os nossos pensamentos são maus. É muito comum o homem natural ser pego tendo maus pensamentos. E às vezes nós mesmos, os crentes, também somos pegos tendo maus pensamentos. Às vezes nós pensamos maus,
mal a respeito de alguém que está próximo da gente, um colega de trabalho, um colega de escola, um irmão da igreja. Pensamos mal, às vezes, a respeito de nós mesmos. Às vezes nós pensamos mal a respeito de nós mesmos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 4 o seguinte: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Infelizmente, irmãos, nós não podemos sempre, presta atenção, não podemos sempre evitar os maus pensamentos. Infelizmente, nós não podemos sempre evitá-los. Nós podemos muitas vezes evitá-los. Como evitá-los? Como? Enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Enchendo o nosso coração com a palavra de Deus. Transformando a nossa mente com a palavra de Deus. Mas mesmo tendo o coração cheio, mesmo tendo a mente transformada, às vezes nós somos pegos com maus pensamentos. Né? Então, os pensamentos humanos, eu quero correr um pouquinho, eu quero falar sobre os pensamentos e os planos de Deus. Os pensamentos humanos normalmente são maus. Segundo, os pensamentos humanos são vãos, são fúteis. Salmo 94:11 diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis, sabe como são vãos. Né? Sabe, o que é isso? O que é pensamento vão? O que é pensamento fútil? É aquele pensamento que não nos leva a lugar nenhum. Aquele pensamento que não consegue, que nós não temos nenhuma razão para dar evasão a ele, para levar ele adiante. Muito pelo contrário, nós temos que rechaçá-los. São diferentes dos pensamentos maus? Sim, completamente diferentes. São pensamentos, às vezes, que, sabe, não fazem qualquer sentido. E eu quero que você coloque algo na tábua do seu coração nesta noite. Você vai conseguir isso com a graça de Deus e com a sua atitude. Preste bem atenção no que eu escrevi aqui. Nada adianta os pensamentos de Deus a nosso respeito serem grandes se os nossos pensamentos a nosso respeito são medíocres, são vãos. Quem não lembra dos egípcios, dos judeus atravessando o deserto? Quem não lembra, depois de 40 anos pelo deserto, quando eles chegam próximo à terra que Deus havia prometido com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, Moisés então toma uma decisão, separa 12 homens, um de cada tribo, e manda que eles vão espiar a terra. Aqueles 12 homens entram na terra, que Deus havia descrito a Moisés com uma simples descrição, mas muito interessante. Deus disse: Moisés, a terra que eu vos envio, mana, leite e mel. Para pensar sobre isso. Mana, leite e mel. Uau! Tremendo esse lugar. Moisés envia os espias. Depois de 40 dias eles voltam e trazem um relatório interessante. 2 homens carregando um cacho de uva. Já pensou? 2 homens carregando um cacho de uva. Moisés, vou aqui parafrasear com a permissão do Espírito Santo. Deus estava certo. A terra é excepcional. Olha o fruto. Olha o fruto. Ou seja, aquilo que Deus planejou, Moisés, para nós, tremendo. Só que Moisés, as cidades são fortificadas. Os jebuseus habitam do lado, os
Newton ao norte e outros Zeus, é tantos Zeus que tem naquele negócio. Além do que, Moisés, nós demos de cara com os filhos dos Nefilins, os gigantes, da onde Golias fazia parte. Moisés, eles nos viam como gafanhotos, assim éramos aos olhos deles. E nós mesmos, aos nossos olhos, nos víamos como gafanhotos. Irmãos, quando a gente lê isso em Números capítulo 13, versículo 33, a gente pensa assim, mas Deus era com esse povo, como é que pode esse povo pensar assim, esse povo não confiar em Deus, depois de viver tudo que eles viveram no deserto, depois de passarem pelo Mar Vermelho a pés enxuto, depois de atravessar o Rio Jordão a pés enxuto, depois de comerem maná do céu 40 anos, todas as manhãs, depois de comerem cordonizes no meio do deserto, depois de verem água jorrando da rocha, depois de verem andarem 40 anos com a coluna de fogo ao anoitecer e a coluna de nuvem durante o dia, será que esse povo não sabia ainda quem era Deus? Depois de ver Deus curar das picadas de cobras venenosas, depois de experimentar tantas maravilhas, 40 anos no deserto, a roupa não se consumiu, o calçado não acabou, nada disso aconteceu, será que esse povo não sabia quem era esse Deus? Aí eu te pergunto, quantas vezes Deus diz algo para nós e a gente olha para aquilo que Deus disse, daquilo que Deus pensa e planeja a nosso respeito, e nós dizemos as mesmas coisas, e nós declaramos, eu nunca vou conseguir isso, isso é difícil demais para mim, isso é grande demais para mim, isso é excelente demais para mim, mas tenho que atravessar o mar, eu nem sei nadar, mas tem essa dificuldade, tem esse problema, isso nunca vai acontecer, não tem documento, isso nunca vai acontecer, se eu ainda fosse cidadão americano, isso pode acontecer com Washington, mas comigo, de maneira nenhuma, isso talvez até aconteça com o Valdo, mas comigo, isso nunca vai acontecer. Quantas vezes nós nos pegamos com esses tipos de pensamentos medíocres? Esses tipos de pensamentos vãos. Vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, nós olhávamos para nós mesmos, nos víamos como nada. Para que a minha vida e a sua vida seja diferente de 2013 daqui por diante, em outras palavras, alcancemos as nossas vitórias, nós precisamos derrotar os nossos verdadeiros inimigos. Precisamos derrotar os nossos verdadeiros inimigos. Às vezes, nós nos pegamos batalhando contra aqueles que não são nossos inimigos. Nos pegamos lutando e batalhando contra aqueles que não estão, em hipótese nenhuma, contra nós. Precisamos derrotá-los. Mas derrotar a quem? Os nossos verdadeiros inimigos. E na maioria das vezes, os nossos maiores inimigos somos nós. Na maioria das vezes, os nossos verdadeiros inimigos, por exemplo, é a nossa maneira de pensar. Olha para a mulher do fluxo de sangue. Apesar de todos aqueles anos enferma, ela nunca desistiu. Ela nunca se deixou pensar como doente, como enfermo, como alguém que ia morrer com aquela enfermidade. Ela nunca se permitiu pensar assim. A Bíblia diz que ela viveu tentando todo o tempo. Enquanto ela teve dinheiro, ela usou o recurso que ela tinha. Quando ela não teve dinheiro mais, ela continuou buscando recurso, e foi aí que ela ouviu falar do tal de Jesus de Nazaré, e ela pensou, se eu tão somente tocar na
alcançar. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Comece a combater esse inimigo, comece a lutar contra esse inimigo hoje, comece a acreditar e a profetizar e a declarar que aquilo que Deus planejou para você, você vai viver no nome de Jesus. Aquilo que Deus pensou a teu respeito, você vai alcançar no nome de Jesus, porque não é pelo seu mérito, não é pela sua capacidade, não é pela sua condição, não é pela sua própria justiça, mas é pelos méritos daquele que morreu na cruz para te dar vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há uma outra verdade que acontece com relação aos nossos pensamentos. Muitas vezes eles estão presos ao passado. Ah, não. Eu já passei por isso, eu já sei qual é o resultado. Eu já vivi isso, eu já sei qual é o problema. Eu já sei o que vai acontecer. Eu já vivi isso. Na minha família já viveu isso. O salmista, no capítulo 143 de Salmo, no versículo 5, na parte A, diz assim: lembro-me dos dias passados. Lembro-me dos dias antigos. Quantas vezes nós estamos vivendo nos dias passados? Nós estamos vivendo de derrotas velhas. Nós estamos dizendo, declarando, não, porque em 1910 eu já vivi isso. Eu passei por isso. E foi catastrófico. Foi desastroso. Vai ser igual, eu não vou vencer. Eu não vou conseguir. Eu não vou ir adiante. Sabe? Nós precisamos definitivamente mudar a nossa maneira de pensar, a fim de vivermos os planos de Deus para o nosso futuro. Estar preso ao passado nos impede de viver o hoje e automaticamente conhecer os planos e pensamentos de Deus para o nosso futuro. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que Deus está nos prometendo. Glória a Jesus, aleluia. É uma coisa interessante, irmão. Eu vou dar alguns exemplos para você. A pobreza, por exemplo. Pobreza, por exemplo. Sabe? Pobreza não é a falta de dinheiro. Tem gente que pensa que pobre é quem não tem dinheiro. Não. Completamente enganado. Pobreza é a maneira que você vive. As suas atitudes é que definem se você é pobre ou não. Embora o Neto leu aqui, bem-aventurados pobres, tem nada a ver com o que eu estou falando. Completamente diferente. Pobre de espírito é quem não é orgulhoso, quem não é altivo, quem não é insensato. Pobre de espírito. Agora, pessoas que são literalmente pobres de espírito num outro sentido. São pessoas que vivem, que as suas atitudes são atitudes de pobres, atitudes sem sentidos, atitudes literalmente que não levam a lugar nenhum. Tem tanta gente que não tem dinheiro e é rica. Rica de atitude, rica de paz, rica de alegria, rica porque vive bem com aquilo que tem, vive satisfeito com aquilo que tem, louva a Deus pelo aquilo que tem. Agora tem tanta gente que tem dinheiro e é pobre, porque vive reclamando daquilo que não tem, vive reclamando por aquilo que não alcançou, vive reclamando por aquilo que não conquistou, vive agarrado na pobreza, porque não consegue ir adiante. Literalmente não consegue ir adiante. Pessoas que têm atitude pobre. A meia fura, pega uma agulha, uma linha, vai lá e costura a meia. Em nome de Jesus, joga a meia rasgada fora.
dessa roupa íntima, eu vou dar aqui um pontinho aqui para continuar usando. Ninguém vai ver mesmo. Sabe o que é isso? Isso é atitude de pobre. Tá? Joga fora. Não, eu até tenho dinheiro para comprar um sapato novo, mas eu gosto tanto desse. Vou botar um papelão aqui para continuar dando. Está furadinho, mas não tem problema não. Tem problema sim, querido. Quem gosta de coisa remendada é o diabo. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite temos necessidade disso. Nenhum de nós aqui nesta noite não podemos comprar um par de meia. Até porque custa $5, 6 par de meia no Walmart. Sabe? A camiseta rasgou, eu não podia, não vou salvar para trabalhar com ela. Joga fora, meu irmão. Joga lixo fora. Não viva como pobre. Se a gente parar para olhar as nossas casas, é cheio de tralha, é cheio de bagulho velho. O negócio quebra, vai lá, compra super bonde, quer colar. Meu irmão, muda essa maneira de pensar. Muda essa atitude de pobre, porque isso não vai levar você a lugar nenhum. Você precisa mudar a sua atitude. Louvado seja o nome do Senhor, porque enquanto você ficar preso à pobreza, você nunca vai alcançar aquilo que Deus planejou para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que todos nós seremos ricos, não estou dizendo de forma nenhuma. O que eu estou afirmando é que o plano de Deus para mim e você é que nós sejamos prósperos. Glória a Jesus. Aleluia. E ser próspero não significa ser rico. Essa teoria por aí, teologia por aí, de que prosperidade e riqueza é mentirosa, é enganosa. Tem muita gente que não é rico e é próspero. Vive bem com o que ganha, vive bem com o que tem, é feliz. Chega na casa dele, é uma alegria. Às vezes a casa é uma casa simples, mas é tudo bem organizadinho, tudo bonitinho, tudo certinho. Vive alegre, não vive reclamando, não vive choramingando, não vive como, sabe, a galinha garnizé, ou estou fraco, como você queira chamar, a galinha da Angola, não interessa como é que você chama na sua cidade. Não vive desse jeito, cantando essa cantiga, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não, querido, não, em nome de Jesus. Mude a sua maneira de pensar, deixe para trás, deixando as coisas que para trás ficam. É que diz o apóstolo Paulo, glória a Jesus, aleluia. Prossigo para o prêmio da excelente vocação pela qual eu fui alcançado. Glória a Jesus. Sabe? Jesus falou assim: ninguém coloca remendo novo em pano velho. Hello? Rasgou? Fora. Antes de jogar fora, você de pano de chão. Depois, lixo. Lixo. Nenhum de nós que estamos aqui precisamos viver comprando coisa em lixinho. Nós não precisamos disso. Não precisamos, não, pastor. Espera aí, é thrift shop. Nós não precisamos disso. Esse espírito de pobreza é um espírito maligno. Lança ele fora da tua vida. Joga fora. Sabe? Favelado não é quem mora na favela, não, irmão. Há uns anos atrás, o Rio de Janeiro começou a fazer urbanização das favelas. E eles pegavam as favelas, destruíam os barracos e construíam os famosos conjuntos habitacionais. E você passava lá depois que os conjuntos habitacionais eram entregues ao povo para pagar 10 reais por mês, sei lá quanto. Você passava lá e continuava uma favela. Por quê? Porque o sujeito dava um jeito de pendurar a roupa na janela. Dava um jeito de juntar um monte de tralha no meio do quintal. Troço velho, coisa velha. Ou seja, favelado não é quem mora na favela. Favelado é quem vive como tal. Quem adota uma atitude como tal. Glória a Jesus, aleluia.
Há pessoas que não moram na favela, mas continuam sendo faveladas. O grande problema não é morar na favela, é permitir que o favelismo entre nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Há muita gente que sai da favela, mas a favela nunca sai dele. Nunca sai dele. Pode morar num palacete. Eu vi um filme esses dias de uma criança que foi sequestrada e ela foi levada para a favela e ficou presa na favela durante meses. E a casa que ela morava na favela era muito pequena e havia outras crianças, 4 ou 5, não me recordo, e o único lugar que ela tinha para dormir era no cantinho assim, onde ela colocava um papelão e uma coberta que só cabia metade do corpo dele. Ou seja, se ele cobrisse a cabeça e o tronco, da cintura para baixo, ficava lá de fora. Depois de alguns meses, a polícia o resgatou e o devolveu aos pais. E os pais tinham uma condição financeira boa. E ao retornar à sua casa, ao seu quarto, na primeira noite, de madrugada a mãe levanta e vai ao quarto dele. O que ela encontra? Ela encontra aquela criança dormindo no chão, lá no cantinho, descoberta. Por quê? Porque ela havia ser habituado à miséria. Isso é tão sério que tem pessoas que precisam passar por tratamentos profundos para se livrar disso, para se livrar dessas atitudes. Essas atitudes, esses pensamentos, infelizmente nos impedem de alcançar aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. Para finalizar, eu quero dizer para você que miserável não é quem vive na miséria, não, completamente. É quem tem atitude miserável. Tem gente que tem dinheiro, mas é miserável. Miserável é exatamente o contrário de bom, o contrário de benigno. As pessoas miseráveis não conseguem ter atitudes de bondade, de benignidade. Não conseguem viver isso, porque está distante demais delas. E infelizmente, quantos crentes às vezes são miseráveis? E por causa disso não conseguem viver os pensamentos e os planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Em Lamentações capítulo 3, Jeremias escreve algo que mexe comigo demais. Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória, eu quero trazer no meu pensamento aquilo que me traz esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero pensar? Eu quero pensar aquilo que me traz esperança. Eu não quero pensar no que eu passei de ruim até aqui. Glória a Jesus. Um dia eu ouvi um pai aqui na América dizer assim: não, porque eu comi papel na rua, eu não tenho problema nenhum meu filho comer também. Eu passei fome, não tem problema nenhum ele passar também, porque se ele passar fome, ele vai dar valor à vida. Se ele não passar, ele vai dar valor à vida. Eu disse para ele assim: eu passei muita provação, mas porque eu passei muita provação, eu fiz de tudo para que os meus filhos nunca passassem por qualquer tipo de provação. Não foi porque eu passei que eu quero que eles passem, não, de maneira nenhuma. Aonde depender de mim, eu vou dar o melhor para eles, para que eles não precisem passar pela experiência, apenas aprender com aquilo que eu vivi. Louvado seja o nome do Senhor, porque se eles viverem diferente daquilo que eu vivi, eles vão poder ensinar os filhos deles diferente daquilo que eles aprenderam. Glória a Jesus, aleluia. Não, querido, eu quero trazer a memória, não é o tempo que eu andava passando para sandália havaiana de cada cor, não. Não é esse tempo. Não. Não é o tempo que eu tinha que andar 2 léguas, porque não tinha dinheiro para pagar uma condução. Não, não é esse tempo, não. Não é o tempo que num dia o cardápio era bem variado lá em casa, né? Nós passamos um tempo assim na casa do meu pai. O cardápio foi variado. Um dia tinha arroz e feijão. No dia seguinte tinha feijão com arroz.
No outro dia, arroz com feijão. De repente, não tinha arroz, era feijão com farinha. E a gente fazia aquele bolinho de feijão assim, com farinha na mão. Às vezes nem lavava a mão para dar um gostinho melhor. Você não comeu bolinho de feijão? Não sabe o que perde. E comia aquilo igual como se fosse caviar. Comia aquilo com gosto tremendo. Glória a Jesus. Ainda agradecia porque tinha arroz com feijão. Feijão com arroz, feijão com farinha. Hoje eu como aquele bolinho de chuva. Você chama de bolinho de chuva? Eu gosto de chamar de bolinho de pobre, né? Porque o de pobre não leva nem leite. Porque de pobre não tem dinheiro para comprar leite. É trigo com água, sem nada mais. E é frito com cheiro do óleo. Porque não tem óleo para botar na panela. Então ele é frito com cheiro do óleo, né? Bota assim o óleo assim, aquele gotinho de óleo assim, mexe na panela. Eu gosto daquilo demais. Eu comia aquilo porque não tinha opção. Hoje eu como porque eu gosto, né? E eu não gosto de fizer com leite, eu gosto de faço com água, sabe? Mas houve um tempo que a gente só comia aquilo porque o trigo era barato e a água era da torneira. Aleluia. Agora eu vou ficar vivendo nisso? Eu vou ficar comendo miojo para economizar dinheiro? Vou ficar com pena de comprar 1 quilo de carne? Pegar um ovo, né? Vou comer o negócio da galinha hoje lá em casa. O que vai ser? Coxa? Não, ovo. Final de semana que vem os irmãos estão convidados para um churrasco lá em casa. Ou picanha, boi ralado. Alguém já comeu churrasco de boi ralado? O que é isso, irmãos? Isso me impede a alcançar aquilo que Deus pensa a meu respeito e aquilo que Ele planejou para mim. Glória a Jesus, deixa eu correr por causa da hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu quero pensar naquilo que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os pensamentos de Deus, primeiro, eles são mais elevados. Glória a Jesus, aleluia. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito maiores. Aquilo que Deus tem pensado a meu respeito. E eu gosto, porque a palavra é escrita no plural, não é um pensamento apenas. Deus não pensou apenas que eu seria salvo, não, Senhor, porque Ele pensou isso a meu respeito antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, quando eu ainda era informe no ventre da minha mãe. Deus pensou isso a meu respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele continuou pensando alto. Ele continuou pensando alto. E Ele não parou de pensar alto. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou me preparando a cada dia para viver cada pensamento que Deus tem a meu respeito. Eu estou me preparando a cada dia para viver todos os projetos que Deus tem a meu respeito. E eu tenho começado a me preparar para viver coisas grandes, para andar em lugares altos, elevados, para pisar lugares que eu nunca pensei, porque é isso que Deus tem para meu respeito e para seu respeito, para a glória do nome de Jesus, aleluia. É isso que Ele tem a meu respeito e a seu respeito. Os pensamentos dele a nosso respeito são mais elevados. Isaías 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, céus, muita diferença. Assim também, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Jesus. Aquilo que Deus tem pensado a teu respeito, querido, é que você vai chegar a lugares que você nunca imaginou. Louvado seja o nome do Senhor. E os teus inimigos vão olhar e vão dizer assim: mas como é que pode? Aquele ali não era o fulano de tal, aquele ali não era aquele camarada que vivia pedindo dinheiro emprestado lá, quando era pequeno lá em Mantelópolis, louvado seja o nome do Senhor. Aquele ali não era aquele que vivia lá no, sei lá onde, Ferruginha, whatever, onde for, lá na lagoa, né? Não era sapo, mas morava na lagoa, e vivia lá naquele lugar lá terrível, e vivia lá aquela família terrível, naquela situação terrível, e vivia lá, tinha conta e tudo. O dom
da pobreza no Brasil é que a gente tem um bom crédito, né? A gente tem conta na farmácia, no açougue, no supermercado, na padaria, né? Quando recebe o salário, aí vai passando ali e deixa um pedaço aqui, deixa um pedaço ali. Quando sai do último e vai para casa, já tem que passar em algum lugar, pegar dinheiro emprestado para poder pagar a passagem do mês seguinte, para poder ir trabalhar. A bom disso do Brasil é que o crédito é grande, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus, aleluia. Deus tenha misericórdia de nós, essas coisas não fazem mais parte da nossa vida, isso faz parte do passado, porque eu e você, pela misericórdia de Deus e pela graça de Jesus, estamos vivendo aquilo que Deus tem pensado a nosso respeito e tem projetado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, irmãos. Olha para cá, em nome de Jesus. Vamos parar, desculpa a expressão, vamos parar com essa ideia de viver em guerra. Você está perto do seu esposo e diz assim: você não é meu inimigo. Agora diz para a sua esposa: você não é minha inimiga. Diz para o seu filho: você não é meu inimigo. Diz para o seu irmão: você não é meu inimigo. Eu conheço pessoas que estão muito bem, estão rindo, brincando, até o marido chegar em casa. Quando o marido chega em casa, amarra a trompa, né? Os lábios viram trompa. É isso mesmo, irmão, chama misericórdia. Não, querido. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Jesus, o príncipe da paz, ele disse assim: deixa-vos a minha paz vos dou, não vou dar como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque a paz de Deus ninguém pode explicar, a paz que Deus dá a mim e dá a você, ninguém pode explicar. A gente vive em paz independente da situação ao nosso redor, independente da perseguição, independente das dificuldades, independente dos problemas, independente de qualquer coisa, nós vivemos em paz, porque a paz de Deus habita dentro de nós e nós temos paz para dar para quem precisa. Agora Jesus. Por último, os pensamentos de Deus e os planos de Deus a nosso respeito é para que nós tenhamos um futuro. Escuta o que eu vou dizer para você. Nessa igreja, eu louvo a Deus, que nós somos por cerca de 65 membros e congregados. Não existe nenhum ilegal nessa igreja. Isso é uma bênção de Deus muito grande. Porque o único ilegal não congrega aqui. Ilegal é o diabo, que está lá no lugar que não pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor, não. O futuro que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para a sua vida, é que você viva honradamente nessa terra. Joel capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: o meu povo não será mais envergonhado, diz o Senhor. Deus projetou. Tem alguém dizendo por aí: não vai mudar, não vai melhorar, não adianta, é melhor ir embora, é melhor isso, é melhor aquilo. Eu estou dizendo para quem está dizendo isso assim: vai com Deus, porque eu vou ficar e vai sobrar mais para mim ainda, e eu vou poder tomar posse de mais ainda. Vai com Deus. Se você não ama a América, não é para você viver na América. Se você não ama Martas Vinhas, não é para você viver em Martas Vinhas. Se você não ama essa igreja, não é para você viver nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ama esse lugar, Deus vai continuar te honrando e vai te dar um futuro próspero e brilhante para a glória do nome dele mesmo. Aleluia. É isso que Deus tem para mim. Glória a
Glória a Deus. É isso que Deus reservou para mim e para você. Agora, eu só vou viver isso se eu mudar a minha maneira de pensar e a minha maneira de agir. Não vai acontecer nada se eu sair daqui e até comentar, dizer assim, ó, pastor, hoje pegou uma boa mensagem, hoje ele estava até cirurgia na cabeça, fez bem para ele. Melhorou alguma coisa lá. Estava errado, acho que o médico tirou. E amanhã você levanta com a mesma atitude. Amanhã você levanta das 8 às 9, às 10, a hora. Olha para fora e canta aquela mesma música velha. Ó dia, ó vida, ó azar. Canta aquela velha cantiga. Eu não sei quem foi que inventou a segunda-feira. Todos os dias poderiam ser sexta, sábado e domingo. Segunda-feira eu estou derrotado, destruído, acabado. Sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Daqui a poucos dias, 2013 acabou. E você vai conseguir chegar à seguinte conclusão: não aconteceu nada de novo na minha vida. Não mudou nada na minha casa. Não aconteceu nada na minha família. Claro, querido, não vai acontecer, porque não depende de Deus. A parte dele ele já fez. Enviou Jesus para destruir toda a inimizade, glória a Jesus, aleluia, e nos trazer para perto dele de novo. Agora nós temos que fazer a nossa parte. E qual que é a nossa parte? Pensar diferente e viver diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Quero orar por você que entrou aqui, ouviu essa mensagem e disse para você mesmo: 2013 será diferente. Porque eu vou ser diferente. Só que muitas vezes essa atitude humana é simplesmente emocional. E não consegue resistir até o amanhã de manhã. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se o Senhor pegar você pela mão, Ele vai te levar adiante, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te ajudar em maravilhoso, glória a Jesus. O que é que eu preciso fazer, pastor? Começar a mudar a sua maneira de pensar agora. E a sua atitude também. Sair do seu lugar e vir aqui até a frente rapidinho. Eu vou fazer uma oração para você. E vou pedir ao Senhor que tome você pelas mãos e leve você até o lugar que Ele planejou a teu respeito. Até o lugar que Ele projetou a teu respeito. Até o lugar que Ele pensa a teu respeito. Leve você a lugares que você nunca imaginou, a situações que você nunca sonhou, a viver coisas que você nunca imaginou. Porque a Bíblia diz: o que os olhos nunca viram, o que os ouvidos nunca ouviram, o que nunca subiu ao entendimento do homem, é aquilo que Deus tem reservado para mim e para você, diz o Senhor. Sai do seu lugar em nome de Jesus, rapidinho, porque o meu tempo já acabou. Nós não vamos participar da Santa Ceia. Sai do seu lugar em nome de Jesus, eu quero orar para você. Não fique nesse lugar, sai do seu lugar. Se você ouviu isso, você ouviu aquilo que Deus falou para você nessa noite, você quer mudar. Você percebe que tem que mudar. Você percebe que precisa de ajuda. É hora de você sair do seu lugar. É hora de você dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me ajuda a chegar. Me ajuda a chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui. Glória a Jesus. Há mais alguém em nome de Jesus? Sai do seu lugar rapidamente. Eu tenho 10 minutos para ministrar a ceia. Acabou. Vai ser impossível, mas glória a Deus. Sai do seu lugar. Eu tenho você. Deus já pensou, já projetou, já planejou tudo. Só precisa você tomar posse. Só precisa
sair do seu lugar. Eu vou orar. Se você quer sair do seu lugar, sai do seu lugar. Irmãos, o Espírito de Deus está me dizendo uma coisa aqui impressionante. O Espírito de Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui, não me diz quem, que ele começou a realizar algo na vida dessa pessoa, financeiramente. E o plano dele na vida das pessoas era que fosse muito maior do que foi até aqui. Mas a atitude dessa pessoa impediu que Deus continuasse no plano dele. É como se o Espírito de Deus estivesse dizendo o seguinte, que ele tinha algo desse tamanho para você, e ele começou a te dar, mas você demonstrou para ele, e para você mesmo, que ele já sabia, que você não estava preparado para essa quantidade toda. Então ele diminuiu a quantidade para um pequeno percentual daquilo que ele tinha para você, por causa da sua atitude. Às vezes a gente não está habituado a comer mel. E quando a gente come, a gente acaba fazendo uma balança. A gente não está habituado a viver com abundância. Quando o dinheiro chega na nossa mão, a gente começa a se agarrar a ele. Começa a se prender a ele. Começa a deixar o dinheiro ser o nosso Senhor. Ser o nosso dono. Começamos a nos apegar a ele. E aí, por amor, Deus simplesmente para um pouco a bênção fluir. Eu aprendi uma coisa. Aqui na América, depois de quase 20 anos de crente. Quase 20 anos de crente. Liberalidade. Liberalidade. É uma atitude que agrada o coração de Deus. Eu aprendi aqui na América que o dinheiro que Deus me dá, Ele me dá para que apenas passe pela minha mão e alcance quem precisa. Alcance quem precisa. Louvado seja o nome do Senhor, porque a cada ano de América, um percentual maior daquilo que eu ganho é investir no reino de Deus. Cada ano na América, um percentual maior daquilo que chega às minhas mãos é revertido. Chega às minhas mãos apenas como semente e é revertido para o reino de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode se arrepender hoje. Você pode dizer para Deus: Deus, eu ouvi a tua voz, eu sei o que tu me disse, eu sei que sou eu, eis-me aqui. Eu quero ser apenas um canal de bênção. Eu quero ser, porque você foi um canal de bênção. Por isso que Deus fez isso acontecer na tua vida. Mas aí a abundância começou a fazer você se agarrar ao dinheiro. Depende só de você. Eu vou orar. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Eis aqui os teus filhos diante de ti. Tu sabes, Senhor, aquilo que eles ouviram e como eles entenderam. Como tu traduziu aquilo que eu disse ao coração de cada um deles. E tu sabes o motivo pelo qual eles estão aqui diante de ti. A única coisa que eu te peço nessa noite é que teu Espírito trabalhe na intenção deles. Trabalhe na intenção deles. E faça com que a intenção deles se torne realidade. Para a glória do teu nome. Que a intenção deles, Deus,
se torne realidade com a tua ajuda e com a tua graça. Que a intenção deles os leve a experimentar que tu é bom e que tu é capaz de realizar tudo aquilo que tu prometeu, porque a tua palavra nos diz: fiel é aquele que prometeu e o fará. Esse ano eu creio que eu vou ver muitos dos meus irmãos dessa igreja vivendo tempo novo, vivendo, Senhor amado, realidade nova, vivendo acima daquilo que eles mesmos esperavam, porque é isso que eu tenho pensado e planejado para a vida de cada um deles. Eu oro nessa noite por eles, Pai, abençoando-os, liberando-os sobre a vida deles, como profeta e ministro da tua palavra. A bênção do Senhor, em nome de Jesus. Olhem para mim, olhem para mim. Segundo o livro das Crônicas, diz assim: creio no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém. Tome posse